Nessa videoaula, nós vamos estar vendo como resolver o MMC pelo método de decomposição simultânea. Vem comigo! Olá, aqui é o professor Samuel Vilela do canal Matemática. Se você achou esse vídeo é porque você quer saber como calcular o MMC. O que é o MMC? É o mínimo múltiplo comum. Isso quer dizer o quê? Você está querendo desenvolver, por exemplo, se você tiver dois números e quer calcular o MMC, você quer saber qual que é o valor que repete nos resultados da tabuada de ambos, tá? Então, existem outras maneiras de fazer, mas nessa aula nós vamos ver como resolver por decomposição simultânea. Mas antes disso, primeiro nós temos que entender, para que nós possamos calcular o MMC, nós temos que conhecer alguns números e uma característica importante desses números. Quais são esses números? São os números que nós chamamos de números primos. E qual que é a característica dos números primos? São números que só dá para dividir por eles mesmo e 1. Então, quando nós vamos fazer o MMC, nós temos que ter em mente esses números. Se nós utilizarmos esses números de prioridade, nós vamos desenvolver qualquer MMC com facilidade, tá? Ah, dá para utilizar outros números que não sejam os primos? Dá, mas às vezes pode travar algum exercício aí, você não conseguir achar um resultado ou achar o próprio MMC. Pode achar o outro múltiplo dos números que você está procurando, mas não o mínimo, tá? Então, quais são os números primos? Os números primos começam por 2. Por quê? Porque 2 só dá para dividir por ele mesmo e por 1. O próximo número primo é o 3, que tem essa mesma característica. Depois o 5, depois o 7, depois o 11 e assim por diante. Se você saber os primeiros, já vai facilitar bastante os seus cálculos de MMC. Então, aqui nós vamos desenvolver alguns exemplos e vamos ver como é importante saber os números primos e utilizá-los. Então, primeiro caso, nós vamos calcular o MMC dos números 4 e 6. Então, vamos começar com o MMC de dois valores. Depois nós mostramos como calcular de 3. E aí vai ser a mesma ideia para qualquer quantidade de valores. Então, para isso, nós vamos fazer uma tabela. Seguinte maneira, marcar o 4 e o 6 e fazer um risco na vertical. E aí, dentre dos números primos, nós vamos fazer assim. Nós vamos procurar um número que divide pelo menos o 4 ou o 6. Não precisa necessariamente ser um número que divide ambos, tá? Tem que dividir pelo menos um. Então, temos aqui que 4 e 6 são números pares. Então, todo número par dá para dividir por 2. Guarda essa dica. Se os números forem pares, você já pode começar por 2. Pelo menos um número par. Então, aqui, vamos começar com 2. Então, nós marcamos aqui o número 2. E aí, nós vamos vir aqui tentando dividir todos por 2. E aqui embaixo, nós vamos marcar o resultado da divisão. Então, 4 dividido por 2 é 2. Vírgula. Agora, vamos fazer com 6. 6 dividido por 2 é 3. Ok? E aí, nós vamos repetir esse processo até todos os números aqui virarem 1. Então, vamos ver se tem algum número que divide por 2 ainda. O próprio 2. Então, nós marcamos novamente aqui o 2 e fazemos a divisão. 2 dividido por 2 é 1. Opa, 3 não dá para dividir por 2. Como que eu sei disso? 3 é o próximo número primo. Só dá para dividir por ele mesmo. Detalhe, quando eu falo dividir, tem que ser uma divisão exata, tá? Ou senão, mas dá para dividir e ser número quebrado. Não, aqui no MC é divisões exatas que nós estamos procurando. Então, 3 não dá. E o que nós fazemos? Nós abaixamos o valor. Se dividiu pelo menos um número, o outro abaixa. E aí nós vamos continuar. O que nós temos que fazer agora? O 2 não dá mais, mas como eu disse, o 3 é primo. Então, vou utilizar o 3. Aqui já chegou no 1, só repito. 3 dividido por 3 dá 1. Portanto, chegamos no nosso objetivo, chegar todos os números 1 aqui nesse lado da tabela. O que nós fazemos para achar o mínimo múltiplo comum agora? Nós vamos multiplicar na sequência os valores deste lado da tabela. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, portanto, o MMC de 4 e 6 é o número 12. Aí você pode constatar, lá na tabuada do 4 tem 12 e na tabuada do 6 também tem 12. E por que é o mínimo? Porque é o primeiro resultado que encontra nas duas tabuadas.
Há outros, tá? Mas esse é o primeiro. Ok? Então, vamos fazer outro exemplo. Agora nós vamos fazer um MMC do número 6 e do número 10. Aí nós estamos fazendo com dois valores, tá? Vamos pegar o ritmo aqui e o jeito de como funciona. Vamos lá, marco o 6 e o 10. Faço o risco vertical. De novo, eu peguei dois valores que são pares. Se é par, dá para dividir por 2. Então, eu começo por 2. 6 dividido por 2 dá 3. E 10 dividido por 2 dá 5. Opa, já não tem número par, então não dá mais por 2. Vou por 3 agora. 3 dividido por 3, 1. 5 não dá por 3, porque 5 é o nosso próximo número primo. Então, abaixo 5. E agora só dá por 5. Então, 1 e 5 dividido por 5 é 1. Novamente, vamos lá. Chegou tudo no 1. Vamos multiplicar todos os valores deste lado aqui. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, o MMC de 6 e 10 é 30. Ok? E aí, nós vamos fazer mais um exemplo, só que agora nós vamos fazer com 3 valores. Então, vamos fazer o MMC entre os números 4, 6 e 8. E vai ver que a ideia é a mesma para quantos números forem aqui no MMC. O processo vai ser sempre o mesmo. Mas, antes de estar fazendo isso aqui, resolvendo um MMC, acredito que você deva estar gostando do vídeo. Caso você esteja gostando, deixa um like para ajudar o nosso canal e se inscreva para receber notificações nos nossos próximos vídeos de matemática básica que estarei postando aqui no canal. E aí você vai receber de primeira mão se você ativar o sininho e vai ficar sempre atento. E aí você vai conseguir evoluir muito mais rápido na matemática. E caso tenha sugestões para algum vídeo, alguma dúvida, algum exercício, eu costumo resolver selecionar de alguns comentários nos inscritos sugestões ou dúvidas para estar gravando vídeos e estar respondendo. Então deixa aí sua dúvida, seu comentário, que pode ser seu vídeo escolhido, um dos próximos vídeos que eu vou gravar. Então vamos lá. Vou fazer aqui a tabela. 4, 6 e 8. Faço um risco aqui. Todos os números são pares. Então, como nós já vimos aqui, pegamos essa dica, vai ser por 2. Então, 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Tem dois números pares ainda, então continua por 2. Então, vai dar 1 aqui, o 3 não dá a baixa. 4 dividido por 2, 2. Novamente, vamos utilizar o 2. Então, vai ficar 1, 3 e 1. E, portanto, vou utilizar o número 3, porque é o único que falta aqui. Então, 1, 1 e 1. Então, tá vendo que o processo é o mesmo. O que der para dividir, divide. O que não der, abaixa. Detalhe, se der para dividir, não pule, tá? Tem que dividir todos que dão por 2 a primeira linha. Ou senão, não chega no MMC. Pode chegar em outro múltiplo, mas não o mínimo, que às vezes o exercício exige isso, que seja o mínimo, tá? Então, fecho aqui e vou multiplicar os resultados. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, o MMC entre 4, 6 e 8 é o número 24. Pode procurar na tabuada do 4, do 6 e do 8, que tem este resultado. Ele é o primeiro resultado que repete, que é comum entre todos esses valores, tá? E assim nós concluímos nossa aula. E se você gostou, como eu recomendei aí, deixe seu like aí e acompanhe nossos próximos vídeos. E como eu disse, se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, não deixe dúvida passar. E aí nós vamos estar sempre tentando resolver o máximo de exercício de matemática básica para poder ajudar vocês inscritos no canal. Valeu, até a próxima!